Olha, mesmo quem já recebeu a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 pode ser infectado e transmitir a doença, né? A gente sempre fala isso. É fundamental continuar se cuidando enquanto não temos uma vacinação em massa, porque você recebe as doses da vacina, aí pode se infectar. Como já está vacinado, a vacina, a doença no seu corpo, o vírus não vai se desenvolver a ponto de deixar você, transformar você num paciente grave. Mas você transmite o vírus, você passa para frente, vai passar para aquele que não foi vacinado ainda. Isso é um alerta muito importante, olha aí. O teste positivo para a Covid-19 não chegou a ser uma surpresa para Estênio Garcia. O ator de 88 anos já havia tomado as 2 doses da vacina e sabia que mesmo assim poderia contrair a doença. Estênio desenvolveu apenas sintomas leves. É como se fosse tivesse tomado uma chuvinha e aquele resultado da chuva, né? É um ligeiro resfriado, me parece que é isso. Eu não sei, não tive febre, não tive nada disso. A vacina não era para evitar de você ter a infecção, por isso que tem que continuar o uso de máscara, tem que continuar um distanciamento físico o máximo que você puder e higienizar sempre as mãos. Se não tiver água, álcool gel. Porque você não vai estar livre da infecção, você vai estar livre de casos moderados e graves. E o Estênio, eu fiquei vendo a temperatura dele, ele não precisa ver, estava vendo a temperatura dele, botando o oxímetro, ele, para que serve isso? Eu falei, não importa, deixa eu ver. E verificando a pressão. Ele teve tudo normal o tempo todo, só esses espirros, que espirrar eu espirro também, eu sou alérgica. O que chamou a atenção foi que no teste sorológico ele não apresentou anticorpos contra o coronavírus, conforme o esperado. Estênio Garcia fez outro exame chamado anticorpos neutralizantes para saber se realmente havia produzido a proteção necessária para combater a doença. O exame sorológico do IgG, ele só serve para dado estatístico, tá? Medir o número na população de que tem anticorpos, mas relacionado à doença e não à vacina. Tá? A vacina, a gente sabe que funciona. Já todos os testes feitos, até em fase 3, que são em humanos, já comprovaram a eficácia da vacina. Então, o IgG não é necessário fazer. Já se sabe que apenas a primeira dose da Coronavac não é suficiente para produzir anticorpos contra o coronavírus. Isso só acontece cerca de 15 dias após a segunda dose da vacina. É a chamada janela imunológica. A janela imunológica é um tempo que o organismo precisa para criar os anticorpos para promover a defesa contra uma doença, tá? Na Covid, a gente sabe que são no mínimo 14 dias, mas com o tempo a gente não tem um número certo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente sabe que esse número vai aumentar, porque além de tudo, tem os linfócitos T, que são nossas próprias células, que vão ajudar nesse processo. Então, há um aumento desse valor, né, dessa imunidade ao decorrer do tempo. Por que Estênio Garcia não desenvolveu anticorpos se havia tomado a vacina no mês passado? É que o exame sorológico comum não é capaz de testar os efeitos da vacina. Isso só é detectado em outro exame, chamado dosagem de anticorpos neutralizantes. Mas a médica ressalta que não é preciso que a população faça esse teste. Com 14 dias a gente sabe que já existe alguma coisa, mas você pode fazer o exame e não dá nada. E com o passar do tempo, esse número vai aumentando. Só que o paciente ele não vai ficar fazendo esse exame todo mês para saber se teve ou não a imunidade criada, tá? Ela é criada. Isso com certeza, como todas as outras vacinas, tá? Comprovado já por estudos. Pesquisadores da UFRJ analisaram a capacidade de neutralização do vírus em 68 pessoas vacinadas com a Coronavac. Os testes revelaram que 14 dias após a segunda dose, 84% apresentaram anticorpos neutralizantes, mas pessoas idosas podem demorar um pouco mais a desenvolvê-los. O sistema imunológico dele já não é tão perfeito,
tão ativo como ele era quando criança, adolescente, adulto jovem, né? Então, há uma demora, obviamente, maior para que haja essa formação total de anticorpos. Mas isso é explicado pela própria idade, né? Mas vai criar imunidade, sim. Pessoas que tomaram as 2 doses e com o tempo necessário de eficácia podem desenvolver pouco ou nenhum sintoma, mas ainda assim ser um vetor de transmissão do coronavírus. É por isso que os médicos reafirmam que mesmo os vacinados precisam continuar a usar a máscara. Você tem que manter, sim, todas as regras de segurança. Porque se, por exemplo, você está vacinada, né, fez as 2 doses lá da sua vacina, já até passou algum tempo. Só que se você conversa com alguém, né, sem máscara, essa segunda pessoa está contaminada, não sabe, o vírus ele pode passar para a sua cavidade nasal, para a sua orofaringe, e você levar esse vírus para uma terceira pessoa sem desenvolver a doença ou desenvolver uma forma muito leve e sem você saber, né? Então, por isso que todos os cuidados de proteção eles têm que ser mantidos até a população mundial estar toda vacinada.